O Escolha a Escola de hoje vai conversar com o professor, diretor do Liceu Albert Sabin de Ribeirão Preto, professor GP. Boa noite, professor. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Chico. O prazer é meu. Professor, o senhor tem uma vida ligada à educação aí, né, de muito tempo em Ribeirão Preto e está lá no Liceu Albert Sabin, né? Para quem assiste a gente, para os pais de alunos, para as mães que estão acompanhando, né? O que o Sabin, o que o Liceu Albert Sabin oferece para esses pais aí que estão nos assistindo, professor? O Liceu Albert Sabin é uma escola que está na cidade de Ribeirão Preto há 27 anos, né? Ela iniciou as suas atividades em fevereiro de 1992. Nós começamos ali no alto do Jardim Paulista, em frente à Faculdade Barão de Mauá. Aí, logo depois, foi construído um prédio e um pouquinho mais para cima da Barão de Mauá. E em 2001 nós viemos para a unidade que fica ali na José Curvelo da Silveira Júnior, número 110, onde estamos até hoje. Foi uma escola fundada com um objetivo e ela tinha um formato de trabalho que eu particularmente gosto muito, que ela é pautada no seguinte aspecto. Os professores escrevem o material didático que utilizam e toda a parte conceitual é feita o uso de livro didático. É difícil, às vezes, você ficar direcionando. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplista. Uhum. E onde tem equação de segundo grau? Não, equação de segundo grau tem num livro de matemática. Num livro de matemática. Mas de qual autor? Olha, eu vou mostrar para você aqui que tem um autor A, B, C, D, E, F. Porque cada um que escreveu a equação do segundo grau, escreveu na forma que ele, talvez, didaticamente passasse aquilo para o aluno. E a leitura feita pelo autor A, ou pelo autor B, ou pelo autor C, faz com que você tenha uma visão da equação do segundo grau por um autor que, às vezes, não é aquela que ele tem, ou que um outro aluno tem. Então, o mais interessante talvez seja exatamente isso, que o aluno, desde a primeira série, ele consegue entender que ele recebe a matéria que veio do professor, com o material que foi escrito pelo professor, e que todo o aporte conceitual, ele tem a opção dos livros didáticos para o aprimorar. O aluno que escolhe o livro? Não, a gente orienta o aluno, sim. Olha, ele vai na ter biblioteca da escola. Um material escrito pelo professor. Isso. E uma orientação para que ele busque aquela bibliografia. Aquela bibliografia. Porque dentro dela ele vai às vezes encontrar, assim, vamos imaginar, principalmente em textos mais elaborados, por exemplo, história, geografia, ou mesmo um texto de geopolítica, ou uma notícia de uma atualidade. Olha, você leu isso nesse jornal? Tem essa matéria também num outro jornal. Às vezes você lê, é o mesmo assunto, narrando o mesmo fato e com uma escrita que é muito mais, às vezes, suscetível ao aprendizado de um aluno e não do outro, né? Então, uma situação bem interessante. É certo dizer, então, que o Sabin não tem um material de uma franquia, por exemplo? Sim. Não tem? Não temos o material de uma franquia. Um método? Todo o material do Sabin é uma tendência que a gente sempre, nós sempre nos espelhamos na própria universidade, né? Porque se a gente perguntar hoje, a universidade usa qual sistema de ensino? Não existe não existe uma franquia. Então, a universidade usa a aula elaborada pelo professor. Muitas vezes ele disponibiliza, inclusive, os slides que ele projetou naquela aula, etc. e tal, para que o aluno tenha acesso. E o aprofundamento disso se faz pela biblioteca. É uma maneira de já ir ambientando o aluno com a situação de terceiro grau de universidade. Muitos alunos nossos comentam isso, que quando foram para a faculdade não sentiram um impacto no ponto de vista de como eu vou fazer para estudar. Onde eu acho isso? Eles já tinham isso como uma característica deles vindas lá desde a primeira série do ensino médio. Professor, agora um aluno que chega lá
agora, né, digamos, no ano que vem, e vem de uma outra escola que adota esse tipo de material, que é de uma grande franquia, como o Chico disse. Como é que é a adaptação dele? Como é que a escola consegue? A adaptação é rápida? A escola ajuda de que maneira? A sua pergunta é muito importante. Aliás, é certeira, né? Porque é uma preocupação que a gente tem. Ele não está acostumado com isso, como é que ele se adapta a isso? Por isso que nós pegamos todo o conteúdo que os professores elaboram e apostilamos. Então ele, na verdade, tem como se fosse o acesso dele ao... E o que eu levo para casa? O que eu pego? Não, você pega o material como se ele realmente estivesse apostilado, da forma que ele estava previamente acostumado a utilizar. Entendi. Só que ali, se ele pegar, por exemplo, a Matemática 1, quem é o professor da Matemática 1? O professor José. Quem escreveu o professor José? Quem montou aquela sequência de exercícios? O professor José. E com quem eu estou tendo aula? Com o José. Então, como é que eu uso isso? O próprio professor o orienta, dentro do material que ele mesmo escreveu. Uma vez conversando com um amigo, eu disse assim a ele, né? Se você tivesse que dar uma aula de um assunto que você domina, você preferiria montar a sua aula da forma que você, dentro da tua capacidade de transmissão de conhecimento, elaboraria, ou você preferia pegar o material que já está pronto, escrito por um outro alguém e utilizá-lo? Aí ele disse assim, não, eu prefiro eu mesmo escrever e levar o meu material. Aí nessa resposta eu já pensei, bom, acho que o caminho adotado é um caminho adequado. Tá certo, professor. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Já já o Escolha a Escola está de volta. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Esse é o grande... Escolha a Escola está de volta, hoje entrevistando o professor GP do Liceu Albert Sabin. Professor, a gente estava falando um pouquinho aqui da estrutura, né, do Sabin diferenciada, que não tem uma franquia. Foi sempre assim ou veio mudando ao longo do tempo? Não, ela iniciou dessa forma, depois nós, num determinado período, fizemos não, eu não digo uma tentativa, mas foi um momento assim que nós estávamos mudando, inclusive, de prédio, e aí nós usamos durante um ano um sistema. Mas logo cancelamos e voltamos atrás. Tá certo. O professor Luiz Puntel, aqui que trabalha com redação, está dizendo que o Sabin é um excelente colégio, as filhas dele estudaram nessa escola, as minhas netas seguiram o caminho. GP, um abraço antigo, mas sempre renovado, está mandando para o senhor aí. É uma honra receber um cumprimento do Puntel. Que bacana. Igualmente, Puntel. Professor, o que mais o Sabin tem de diferencial para os pais poderem conhecer a escola? Olha, muitas pessoas que quando vão conhecer a escola dizem assim, olha, GP, eu já estive na escola X, Y, Z, e eu estou aqui conversando com você também. Parecem ser também boas escolas, como é o Albert Sabin. E acho que isso a Ribeirão Preto tem como um grande diferencial. Nós temos boas escolas, talvez não, excelentes escolas na cidade. Mas quando eles me dizem assim, tá bom, e aí? Qual o motivo que você alega que eu deveria trazer o meu filho para cá? E por que não ir ali? Ou... Que é a pergunta X, né? A pergunta facada. Por que trazer, por que escolher essa escola? Né? Por que a escolha ser essa? A minha resposta ela é direcionada com uma única palavra. Eu acredito que o Sabin tenha, na verdade, uma palavra que o define, que é acolhimento. Eu desconheço uma escola que tenha
o acolhimento, talvez seja até uma presunção da minha parte falar eu desconheço, mas assim, eu tenho certeza que o acolhimento que nós fazemos é diferenciado. Ele é um acolhimento muito interessante, a gente percebe isso na satisfação que o nosso aluno tem de ser aluno Albert Sabin. Uma vez, numa informação que foi fornecida pelo próprio Dr. Sabin no passado, ele disse assim, quando foi conceder o nome, né, em vida ainda, nós tivemos esse privilégio, né, de receber o nome em vida. Essa é uma história muito interessante, muito né? Interessante. Não foi assim uma simples homenagem aleatória a um cientista. Não, porque ele inclusive estava no Brasil na ocasião, fazendo lá a campanha Zé Gotinha, talvez muitos lembrem desse termo, né, que era utilizado na vacinação contra a paralisia infantil. E ele falou assim, olha, eu me sinto honrado, nós temos isso gravado, inclusive, dele, né? É uma coisa bacana, porque é um documento histórico, né, para nós. Eu me sinto honrado em receber uma homenagem dessa em vida, mas eu peço uma única coisa a vocês, honrem o meu nome. Então, essa frase, ela nos norteia até hoje, porque teríamos que, sim, sempre devolver à sociedade o que esse homem deu à sociedade, né? Na forma da erradicação da paralisia infantil, que era o grande sonho da existência dele. Uma história muito interessante. Sem dúvida. Muita gente não sabe dessa ligação tão próxima, né? E ela foi, como homenageado, exatamente, né? Muitas escolas homenageiam educadores, cientistas, mas exatamente, sem ter essa proximidade. Agora, professor, o ensino médio do Sabin, ele tem um diferencial, tem um Sabin que é mais fortificado, vamos dizer assim? Na verdade, isso é importante também, Chico, pelo seguinte. Não existe dentro do Liceu Albert Sabin um produto bom e um produto não bom, um produto mais, um produto menos. O que nós temos dentro do Liceu, desde a primeira série até o final da segunda série, nos 2 anos do ensino médio, o primeiro MED, que na verdade ele simplesmente é trazer o nome Sabin MED, que era o nome nosso já de cursinho, para a primeira série. E muitas o MED era focado para medicina. Isso, né? No passado, quando realmente a prova da medicina, ela tinha peculiaridades diferentes de uma outra carreira. Hoje em dia, por exemplo, se a gente pegar um vestibular como um acesso à universidade como o Enem, é uma prova. E ela separa cada uma das carreiras pela nota de corte. Né? Então não tem, olha, se você for fazer medicina é uma outra prova que você vai fazer. Isso não existe mais. Então esse nome, na verdade, ele foi simplesmente porque nós já o temos há muito tempo e ele foi mantido. Então é assim, eu posso fazer o meu ensino médio tendo 100% do conteúdo dele nos 2 anos. Ou da forma tradicional, que a gente sempre trabalhou em Ribeirão Preto, né, quase que todas as escolas de Ribeirão Preto, trabalhando com 80% do conteúdo do ensino médio em 2 anos, porque quando nós vamos à terceira série, na terceira série se vê 100%. A terceira série em Ribeirão Preto, e hoje eu acredito que seja, pelo menos na maioria das cidades do estado de São Paulo,